Buenos dias a todos, querida igreja, para aqueles que nos visitam, graça e paz de Cristo. Amém? Que privilégio poder estar na presença do Senhor, recordando o que Cristo, esse amado e poderoso Salvador, ha hecho em nossa vida. Que privilégio ser hijo e hija de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em la epístola a los Hebreus, Hebreus 13. Hoy vamos a meditar solamente en un versículo, Hebreus capítulo 13, verso 5. Vamos a hablar sobre el contentamiento cristiano. Hebreus 13, verso 5. Hoy vamos a meditar en este pequeño, grande versículo. Hebreus 13, 5. ¿Ya lo tenéis? Amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor. Así dice el Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Señor, qué privilegio poder estar em tu presença. Que privilégio pertencer ao corpo de Cristo. Que privilégio poder estar alabando, reconhecendo a obra do Padre a través de la redenção do Hijo, probando esse adelanto do Espírito Santo. Graças porque lo que estamos hoje probando aqui neste lugar é 1%, Senhor, de lo que vamos a probar en la eternidad, en lo porvenir, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, en ese gozo eterno de las bodas del Cordero. Hoy, Senhor, necessitamos uma vez mais que Tu nos visites. Tu estás aqui porque Tu palavra dice que Tu habitas em meio a las alabanzas de Tu pueblo, pero que nuestro corazón Te necessita tanto. Hazte palpável, que te sintamos, que veamos o poder de tu palavra, de tu Espírito Santo. Reina, Cordeiro de Deus, toma tu lugar, ó León de Judá, porque a igreja é tuya. Tu eres el cabeza, eres el buen pastor. La iglesia es tu cuerpo, Cristo. Pastoreia-nos hoy. Alumbra ahora nuestro corazón, ilumina este texto, para que lo recibamos, Senhor, com fé, como palavra Tuya, não como palavra de homens, como palavra Tuya, como assim disse o Senhor. E, Senhor, dá-nos um coração humilde, como hemos orado agora, dá-nos um coração humilde. Repreenda a Satanás, repreende as preocupações, repreende, Senhor, o coração endurecido, repreende a incredulidade de nosso coração. Te lo pedimos, Senhor. E que Tu nos visites, Senhor amado. Que a nuvem de Tu glória descienda sobre este lugar. Te lo pedimos com o perdão de nossos pecados. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Sejam vuestras costumbres sin avaricia, contentos com o que tenéis agora, porque Ele dijo: não te desampararei ni te dejarei. Estad contentos, querida igreja. Querida igreja, a vida cristiana pode ser também definida como uma vida de tratos, bajo a poderosa mano de Deus. E por esta razão necessitamos aprender a alcançar um equilíbrio de alma, um equilíbrio de coração, um equilíbrio em la ética cristiana. Que equilíbrio? Um equilíbrio quando estamos bajo a adversidade. Muitas vezes os tratos de Deus nos levam a provar a adversidade. Necessitamos alcançar esse equilíbrio. E esse equilíbrio cristiano aparece neste texto. Aparece bajo a exortação ao final da epístola a los Hebreus. Capítulo 13, verso 5. Sejam vuestras costumbres sin avaricia, contentos com o que tenéis agora. O equilíbrio cristiano
bajo los tratos de Dios se llama contentamiento. El contentamiento es el equilibrio que debemos buscar cuando estamos siendo tratados por Dios a través de la adversidad. Este texto empieza con la palabra costumbres. Esta palabra aquí, para esta meditación, es muy importante. Costumbres, en griego tropos, significa un modo de vida, pero también significa carácter. Y lo que el autor de Hebreos nos está exhortando en esta mañana, lo exhortó a sus oyentes, lo está haciendo ahora a través del Espíritu Santo, es que sus oyentes, que estaban pasando por momentos muy difíciles, ellos deberían buscar un modo de vida y un carácter dominados por el contentamiento. Sean vuestras costumbres contentos con lo que tenéis ahora. Creio que não necessito gastar tempo ni apresentaros razões para explicar que vivimos em uma sociedade descontenta. Basta com mirar a las noticias, a los diarios. La difícil situación que vivimos y las luchas que se avecinan confirman cómo es esencial para el cristiano, para tu vida, para mi vida, meditar hoy, esta semana, sobre este tema y buscar activamente una vida de contentamiento. ¿Qué testimonio daríamos como iglesia, como hijos de Dios, si nuestra vida transpirara, sudara, llena de contentamiento? Entonces, en esta meditación vamos a contestar a las siguientes cuestiones. Lo podemos proyectar ahí y pido a Javi que lo deje ahí, porque si en algún momento te pierdes, mira a la pantalla, tienes ahí las divisiones del sermón. Se las voy a presentar a partir de preguntas. En primer lugar, quiero ver con vosotros qué es el contentamiento, qué es la naturaleza de ese contentamiento. En segundo lugar, quiero invitaros a ver cuáles son las actitudes opuestas al contentamiento. En tercer lugar, quiero ver cuál es el estado infernal que produce el descontentamiento en nuestro corazón. Y quiero terminar meditando sobre los medios divinos para alcanzar y ejercitar el contentamiento. Así de sencillo. Por favor, Javi, deja ahí el bosquejo. Quiero entrar ya con vosotros, quiero invitarte a meditar un poco sobre la naturaleza del contentamiento. Quiero construir ahora rápidamente un marco para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos sobre el contentamiento. Quiero empezar con una definición general. Por ejemplo, este autor, William Plummer, un cristiano, un hombre de Dios, dice, el contentamiento, ojo para esta definición, el contentamiento es una disposición de la mente y del corazón por la que descansamos satisfechos en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una actitud, una disposición de mente y corazón por la que descansamos satisfechos en la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí en este marco que el contentamiento tiene que ver con el corazón, tiene que ver con las disposiciones del corazón, tiene que ver, ojo, con las raíces del corazón. Es muy importante. Muchas veces queremos saber qué pasa con nuestro corazón, queremos saber qué pasa con nuestro descontentamiento y miramos a las circunstancias. No lo hagas. El problema del descontentamiento no tiene que ver con las circunstancias que estás viviendo en tu vida, que son importantes, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con las raíces, con la disposición del corazón. También en este marco hay que decir que el contentamiento es uno de los beneficios de la salvación. ¿Te acuerdas? Efesios 1, hemos visto sobre esa herencia que el Padre conquistó para su pueblo a través de la redención del Hijo, a través de Cristo. Y vemos que el contentamiento es uno de esos frutos, es uno de esos beneficios de la salvación, junto con la adopción, la redención, la santificación. El contentamiento es un tesoro
que o Padre escogió y decretó para su iglesia a través de la redención de Cristo Jesús. Entonces, el contentamiento es un tesoro que baja de los cielos. Es un tesoro espiritual. Pero también el contentamiento es un arte. Sim, é um arte que necessitamos de aprender. O apóstolo Pablo, em Filipenses, capítulo 4, disse, he aprendido, atenção, o apóstolo Pablo está dizendo, he aprendido a contentar-me, qualquer que seja minha situação. Por isso, o contentamento é um arte. Temos que aprender a desarrollar, a alcançá-lo e a mantê-lo em nosso coração. Avançamos um pouco mais neste marco. Vemos também que o contentamento é algo necessário. E aqui, alerto, chamo a atenção para alguns que já estão dizendo, bueno, este tema do contentamento hoje não me interessa. Não, cuidado, não te deixes derrotar. O contentamento é necessário devido à constituição mesma da natureza humana, à constituição do homem. As Escrituras, como sabéis, ensinam que o ser humano foi desenhado por Deus para desejar, para gostar grandes coisas. Tu e eu fomos desenhados por Deus para ser muito felizes, para anhelarmos uma felicidade que Deus e só Deus nos la pode dar. Então, o homem, por natureza, é um ser deseante. Não sei se esta palavra existe em espanhol. Se não, escrevidla aí, añadidla aí em Google. É um ser deseante, é um ser que por natureza anela ser feliz. Então, o tema do contentamento é fundamental para tu vida, para minha vida como seres humanos. É uma classe de contentamento que só Deus nos la pode dar. E por fim, para terminar este marco introdutório, o contentamento é garantizado por Deus para seu povo. O contentamento é garantizado por Deus para seu povo e graças a Deus que estamos meditando em Efésios. Por quê? Porque ao final de Efésios capítulo 1, quando se nos disse que o Padre nos sellou com o Espírito Santo, temos que recordar, o Padre nos sellou com o Espírito Santo para quê? Para garantizar que aquela herência entre a qual encontramos o contentamento, que aquela herência que o Padre decretou para seu povo esteja garantizada para seu povo. Então, não só é necessário buscá-la, porque é uma das herências que o Padre decretou através de seu Hijo Jesus. Busca-la, pratica-la. Por quê? Porque é garantizada por el Espírito Santo. Está aí sellada em tu herência, em la herência espiritual em Cristo. Pero como hemos visto, ao final de Efésios 1, verso 14, o Espírito Santo também é as arras de nossa herência. Isso significa que, para o tema do contentamento, o Senhor tem decretado que seu povo pruebe, guste, nesta dispensação, nesta terra, que tu e eu gustemos, provemos adelanto dessa plenitude de contentamento que provaremos na vida eterna. Hasta aqui, este marco, que é o contentamento. Te invito, então, a considerar este precioso tesouro. Te invito a considerar sua necessidade. Te invito a considerar hoje e a analisar a disposição de tu coração, de meu coração, com a garantia de que o Espírito Santo nos permitirá gustar esse contentamento cristiano. Hasta aqui, o marco. Quero avançar contigo para um novo momento, um segundo ponto desta meditação em forma de pergunta: quais são as atitudes opostas ao contentamento? E quizás a pergunta que tu me haces é ¿por quê? ¿Por quê perguntar, indagar por atitudes que são opostas ou contrárias ao contentamento? Bueno, tu sabes que um dos modos de definir uma coisa é mostrar seu oposto.
Pero lo hago para seguir el texto. Mira lo que dice, verso 5. Bueno, solo tenemos un verso. Verso 5. Sean vuestras costumbres, y ahora viene sin avaricia, contentos, sin avaricia y contentos. Entonces, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, el autor de Hebreos utiliza esta metodología. Por un lado, está definiendo el contentamiento, pero ahora quiere presentar sus opuestos, sus contrarios. Y la primera cosa que dice es que el opuesto inmediato del contentamiento es la avaricia. Muy bien, querida iglesia, en el Nuevo Testamento, esta palabra avaricia, no me atrevo ahora a leerla en griego, esta palabra avaricia significa, por un lado, amor al dinero, pero también significa un deseo desmedido de tener más, un deseo desmedido de alcanzar más. No limites, como algunos autores y comentadores hacen, no limites el sentido de esta palabra avaricia solamente al dinero. No, significa más, significa amor al dinero, pero significa esse deseo incontrolável de querer, de alcançar aún mais. E neste verso, em particular, neste verso 5, a avarícia significa um desejo e um amor desordenado, que leva ao coração a nunca estar satisfecho com lo que ele possui y vive. Lo contrario, el contentamiento. El corazón contento es un corazón que tiene un amor y un deseo ordenado por Dios, ordenado por su evangelio y por lo tanto alcanza esa satisfacción en Dios. Ven conmigo ahora. Pero la avaricia no aparece así, sola. La avaricia tiene hermanas. Ojo, tiene hermanas, ¿vale? No estoy siendo feminista, pero tiene hermanas, tiene lo que voy a llamar una familia numerosa, una familia poderosa y una familia también tenebrosa. Y quiero hablar de sus hermanas, de las hermanas de la avaricia. La primera de sus hermanas es la ambición desordenada, Ojo, hay ambiciones santas. Las Escrituras dicen que nosotros fomos criados, redimidos en Cristo para ambiciones santas. Por ejemplo, ser y desear ser santo es una ambición santa, de acuerdo con las Escrituras. Pero aquí no estamos hablando de esa hermana. La hermana de la avaricia se llama una ambición desordenada, pecaminosa. ¿Qué significa esto? Bueno, como vimos en la introducción, las necesidades reales del hombre, tal como fue criado por Dios, no son muchas. Tus necesidades, mis necesidades, tal como fuimos criados y diseñados por Dios, no son muchas. Basta con mirar, por ejemplo, esta declaración del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es la finalidad del hombre? Todos lo saben. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estas son tus necesidades. Pero cuando entra una ambición desordenada, essa ambição desordenada hace com que o coração crie miles de outras necessidades, miles de outras coisas novas, de codiciar vanidades, a ponto de que a alma nunca alcança um estado de paz e satisfação que sejam duradeiros. Ao contrário, o homem contento vive satisfecho em Deus. Vive con poco, tiene quizás pocas ambiciones, pero esas ambiciones son santas, de vivir
para a glória de Deus, de gozar de sua presença, de honrá-lo. Aparentemente, para o mundo, são ambições muito pequenitas, mas são santas, são maravilhosas, são eternas, são as ambições que traem contentamento e satisfação a seu coração. Aqui temos a outra irmã, uma ambição desordenada, mas existem outras duas mais. É uma família numerosa. Há uma outra irmã, a irmã da avaricia, que se chama el orgulho. El orgulho se manifesta em coração que crê que é merecedor de receber lo bueno e solamente lo bueno de las manos de Deus. E lo hace porque crê que é justo, porque crê em sua justiça própria. Crê que o modo como vive justifica que Deus tenha que dar-lhe coisas buenas e aprovar os planos que Ele hace em seu coração. O orgulhoso não pode o orgulhoso não pode pensar nem em la possibilidade de que coisas malas venham ou sejam decretadas por Deus para sua vida. ¿Por quê? Porque devido a seu orgulho, ele proclama que Deus tem a obrigação de bendecir-lhe segundo seus planos. Ao contrário, o homem humilde, a mulher humilde, sabe que nada merece. O homem humilde tem uma visão realista a través da palavra de Deus. Sabe muito bem de onde vem, da esclavitud, da muerte espiritual. E sabe que lo que tiene em sua vida viene simplesmente de las fuentes de la gracia e de la misericórdia de Deus. E por lo tanto, esse homem e essa mulher humilde, sabendo que nada merece, devido a sua condição caída, lo que tiene, exalta ao Senhor. Lo que tiene, agradece ao Senhor. Uma ambição desordenada, um orgulho, sempre acompanharão a avaricia. Pero há uma última irmã que eu conozca. Seguro que em casa, quando me dizem a palavra, vas a dizer, pero pastor, existem montão de outras irmãs. Sim, podemos continuar a falar, pero aqui quero terminar falando de uma terceira irmã. É a irmã habladora. ¿Conoces? Eu também. Esta semana, então, é a irmã habladora. ¿De quem estou falando? Estou falando de la murmuração. As outras irmãs se quedam sempre calladitas, aqui dentro. Intentam ocultar o que está passando. Pero esta irmã não pode deixar de falar. Estamos falando de las murmurações e de las quejas, que são, em termos de palavras, os frutos da codicia, os frutos da ambição e os frutos do orgulho. Sabes que a Bíblia habla que, ou diz que a boca habla de lo que o coração está lleno. Então é impossível que nosso coração esteja lleno de codicia, ambição e orgulho e que não murmure. Porque essa irmã habladora não deixará de denunciar lo que va aqui dentro. Pero ao contrário, de la boca del hombre contento salen alabanzas e acción de gracias ao Senhor. ¿Por quê? Porque está contento e satisfecho en el Senhor. É uma família numerosa. É uma família tenebrosa. E sobre isso quero falar agora en el terceiro ponto deste mensagem. Em terceiro lugar, quero invitar-te a contestar a esta questão. Qual é o estado infernal que produz o descontentamento? Sabes por que estou perguntando desta forma? É que não basta com identificar a avarícia, as suas irmãs, como a causa do descontentamento. Isso nos ajuda a mirar a nosso coração, mas não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque
este tipo de raízes que hemos acabado de ver, este tipo de hermanas que hemos acabado de identificar, generan un estado infernal em nosso coração, quando elas estão actuando e dirigindo nossa vida. Que tipo de raízes estão por detrás desta família e destas hermanas tenebrosas? E aqui quero citar uma parte de uma predicação de um autor, de um teólogo e predicador que me ha bendecido um montão esta semana. Esse homem de Deus se chama Thomas Boston, foi um predicador e teólogo do século XVIII e ele apresenta de uma forma muito realista. Que raízes são essas que produzem esse estado infernal em el alma? Bueno, o coração descontento está vivendo um estado infernal. E que estado infernal é esse? Bueno, ele disse, estou citando Thomas Boston, ele disse, bueno, em primeiro lugar, há uma triple rebeldia contra Deus. Há uma triple rebeldia contra Deus. Vês? Não estamos falando de circunstâncias, estamos falando de disposições, muito bem, de raízes. Em primeiro lugar, há uma triple rebeldia contra Deus. Há uma rebeldia contra sua providência e sua vontade. Sabes quando sentimos que, bueno, lo que agrada a Deus e aparece em sua palavra nunca me agrada a mim? É uma rebeldia contra sua providência. Há também uma rebeldia contra a disciplina e o juízo de Deus quando viene sobre nossas vidas. Como puedo verlo? Me enojo. Dou um punhetazo em la mesa, em la parede, me enojo, empiezo a gritar quando não estou de acordo com sua disciplina e seu juízo, ou quando elas vêm a romper mis planos privados. Há também uma rebeldia contra sua graça. O homem descontento está sempre mirando a lo que não tem e não consegue considerar os imensos favores de la gracia e de la misericórdia de Deus. Sempre se queja de lo que não tem, quando está nadando em um oceano de graça e de misericórdia todos os dias de sua vida. E o mais grave é que há uma rebeldia contra a persona de Deus. Há uma rebeldia com a persona de Deus. E isto, la verdad, hirió mi corazón. Ya es grave hablar mal contra la providencia de Dios. Ya es muy grave hablar y rechazar y luchar contra la disciplina y el juicio de Dios. Pero es aún más grave cuando tú atentas a la persona de Dios y le llamas de necio, de injusto o de tirano. Pastor, jamás he hablado essas coisas contra Deus. Hermano, muitas vezes eu lo hago sem me dar conta. Quando pensamos em nosso coração que Deus não sabe governar nossa vida, quando pensamos em nosso coração que seus tratos agora são injustos, quando pensamos que Deus é um tirano, se fora eu lo haria de outra forma. Sabe, quando temos este tipo de pensamentos e atitudes, o que estamos fazendo, e eu sei que isso é muito pesado, o que vou a dizer, o que estamos fazendo é chamar a Deus de necio, de injusto e de tirano. Vês o que o descontentamento genera? Um verdadeiro estado e uma verdadeira existência infernal. É um tipo de vida sempre vazia, incompleta, insaciável, em guerra consigo, com Deus, com aqueles que vivem a nosso alrededor. E se tu queres fundamentar o que estou dizendo, mira Gênesis 3. Solo mira, não vou a comentar, porque me encanta Gênesis 3. Pero esta foi a mentira que Satanás puso en el coração de Adão e Eva, nossos ancestros, nossos padres. Les hizo dudar
sobre a verdade de Deus, les hizo dudar sobre a bondade de Deus, les hizo dudar sobre a grande verdade de que Deus, e só Deus, é o único sábio, é o único poderoso para conduzir e levar as riendas de nossa vida. Oh, hermanos, pero quando pensamos em este estado infernal, temos que ahondar. Sim, há mais coisa. Há mais coisa. ¿Sabes por quê? Porque uma coisa é pensar de lo que hacemos contra Deus. Outra coisa é pensar em las cadenas. Porque quando uno vive assim, vive e põe sobre sua vida cadenas, grillones. E esses grillones têm nome. São os grillones do descontentamento. São grillones que destruem nossa relação com Deus. Não há outra. Cierra nosso coração hacia Ele. Afecta, obviamente, nossa oração e comunhão. Hermanos, querida igreja, há vezes que não sabemos por que não temos ganas de orar. E quizás a resposta seja essa. Porque o descontentamento já puso sobre nosso coração pesado grilhão de incredulidade contra Deus, a ponto de que, nossa mente é lógica. Aqui a lógica é muito sencilla. ¿Para que quero ter comunhão com Deus? ¿Para que quero orar a Deus? ¿Para que quero saber qual é sua vontade? Se creio que Ele é tirano, se creio que Ele não hace bem as coisas. Se crê que eu poderia fazê-lo melhor. ¿A que sim? Há lógica, há lógica. Quantos grilhões imponemos sobre nossa vida? O descontentamento também consome nossas forças físicas. Nos llena de uma tristeza infinita e pesada. E pior que isso, arruina nossas relações. As relações com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os amigos, com os companheiros de trabalho. Tenho para mim que uma das razões que nos levam muitas vezes a mirar a las pessoas e a dizer, madre mía, que pesado é isto. E a pergunta que eu hacía quando escrevia esta predicação era a seguinte: será que eu sou esse pesado? Porque ¿quiénes pueden aguantar vivir con una persona descontenta? ¿Quiénes pueden aguantar vivir en este tenebroso infierno? Oh, hermanos, no quiero gastar más tiempo. Vamos ahora a las buenas noticias del Evangelio. Vamos a hablar de los medios divinos para alcanzar y ejercitar el contentamiento. El verso 5, el único que hoy tenemos en la mesa, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y ahora la segunda parte, ahora vienen las buenas nuevas del Evangelio. Primeramente escuchamos las malas noticias del Evangelio que enfocan a nuestro corazón, que muestran el estado de nuestro corazón. Pero ahora enfocamos y el verso habla de las buenas noticias del Evangelio. ¿Y qué buenas noticias son esas? Porque Él, Dios, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejarei. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Agora temos buenas notícias para nosso coração e para nossa vida. Agora temos luz, poder para enfrentar a esse estado infernal e tenebroso que essas irmãs e essa família genera em nosso coração. E que buenas notícias são essas? Porque Ele dijo. Porque Él dijo. Las buenas noticias vienen de Dios y las buenas noticias vienen de lo que Dios habla en su palabra para su pueblo. Porque Él dijo. Y quiero entonces citar de una forma muy práctica qué debemos hacer a partir de la promesa de Dios para alcançar esse contentamento. O que devemos fazer
em Deus para alcançar esse contentamento? Em primeiro lugar, considera. Considera. João, o que significa isso? Considera. Não te olvides de lo que hemos hablado anteriormente. Considera lo que a palavra de Deus disse sobre o descontentamento. Considera lo que a palavra de Deus disse sobre as hermanas de la avaricia. Considera lo que a palavra de Deus disse sobre esse estado tenebroso que produz. Considera lo que a palavra de Deus disse quando afirma que o descontentamento é grave. Considera. Considera. Muitas vezes perdemos a bendição e deixamos de ser afetados por la palavra de Deus, porque Ele dijo, porque não consideramos. ¿A que sim? Eu passo por essas experiências, escucho a palavra e sale. Não considero. Então, considera que és um pecado grave que mata a alma. Em segundo lugar, arrepiéntete. Arrepiéntete e vuelve a la gracia de Deus. Há esperança, porque Ele dijo, há esperança em Deus. Mais tarde vamos ver, há esperança em Cristo, porque Ele dijo, há esperança. Arrepiéntete, pida ao Senhor, Senhor, dá-me essa graça que é espiritual, que é uma graça e um poder que vem do Espírito Santo, para que não só considere, pero para que cambie meu coração, para que salga desse caminho de descontentamento e vuelva a entrar e a seguir adelante no caminho do contentamento em ti, porque Ele dijo, arrepiéntete e vuelve a la graça de Deus. Quero dizer-te algo que é tão sencillo, pero que ha sido uma luz em meu coração. Aquele que te criou, aquele que te desenhou, aquele que morreu por ti em la cruz, em tu lugar, por tus pecados, aquele que nos salvou, é mais apto que nós para governar e levar as riendas de nossa vida. Arrepiéntete e abraça a Deus. Pero sabemos que este arrependimento não é algo que o homem natural pueda generar. Não, sabemos. É algo que viene de los cielos. E para isso, pídele fé. Pídele fé. Sabemos que o descontentamento tem uma raiz, e essa raiz é a incredulidade. Pídele fé. Senhor, que mi coração seja movido e estabelecido em um novo fundamento. E aqui o texto claramente apresenta que novo fundamento é este. Porque Ele dijo, não te desampararei, nem te deixarei. Esse novo fundamento, aonde devemos crer, descansar e satisfazer nossa alma, esse novo fundamento é uma fé que descansa em las promessas de Deus revelada em sua palavra. Porque Ele dijo, não te desampararei, nem te deixarei. Que palavra é essa? É uma promessa que Deus deu a Josué em Deuteronômio, capítulo 31, e que depois foi repetido em Josué, capítulo 1. Quando Moisés já era um senhor maior, pois já havia recilho e havia necessidade pois, de passar seu liderazgo para Josué. Pois imagina como estava o coração de Josué. Eu vou substituir agora a Moisés, vou conduzir a este povo para entrar na terra prometida. Como vou aguentar todas essas guerras? E o Senhor habla a Josué várias vezes este verso. Josué, eu vou adelante, não te preocupes. E por isso, não te desampararei, não te deixarei, não te deixarei. Amém, Senhor. Não basta, irmãos, não basta, querida igreja, dizer, agora vou dar um passo de fé. Não, cuidado. Quando
Las Escrituras dicen, bueno, mueve tu corazón para la fe. Isto não significa que o cristiano dá um passo em la oscuridad. Há muitos que dizem, não, o cristianismo promove isso. Tu dás um salto em la oscuridad, um salto em la oscuridad. Isso não é cristianismo, isso é misticismo ou algo. Não, não. O cristiano não dá saltos em la oscuridad. O cristiano avança segundo as promessas de Deus. O cristiano não avança em la oscuridad. O cristiano avança a partir de la luz que emana de la palavra de Deus. Senhor, haz com que mi caminho seja esse. Não o que eu quero e desejo, mas o que tu palavra promete sobre minha vida. E a partir de sua palavra, a partir de sua potência, a partir da luz do Evangelho de Cristo, vou avançar. Mas há outras implicações práticas. A fé tem que estar fundamentada em la palavra, sim, mas a palavra tem que ser aplicada com fé a nosso coração, para romper e expulsar de nossa casa, de nossa habitação, que é nosso coração, essas irmãs tenebrosas. Mientras uno não lo haga, mientras uno não aplique a palavra ao coração, essas irmãs tenebrosas seguirão aí, haciendo uma fiesta. E assim lo hacen. La fiesta del infierno en el corazón. Entonces, ¿cómo debo aplicar? Pues aplica la palabra de Dios como tu refugio, abogado y consuelo. Es un modo de aplicar la palabra de Dios, como tu refugio, abogado y también consuelo. Vamos a ver cómo esto funciona. Bueno, en primer lugar, ¿de dónde sacamos esto? De nuestro Salvador. Nuestro Salvador lo hizo. ¿Te acuerdas de cuando fue tentado? En el desierto, Satanás quería que Jesús empezara también su ministerio descontento con el Padre, creyendo que el Padre no le daría lo suficiente para realizar su obra en la cruz. ¿Y cómo contestó nuestro Salvador? ¿Cómo aplicó la palabra de Dios? Está escrito. Está escrito. Extrayó una de las palabras reveladas por el Señor y la aplicó a su corazón y la aplicó contra Satanás. Aplicó la palabra como abogado contra Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, pero también de toda la palabra de Dios. Está reprendido. La palabra es mi abogado, la palabra es mi luz, la palabra me protege, la palabra me consuela. Habrá pan, habrá ministración del Señor para que yo termine esa obra en la cruz por mi pueblo y después resucite. Y lo mismo hizo Jesús en el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús dijo, no sea mi voluntad, no sea mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino la tuya. Jesús estaba diciendo a su Padre, una vez más, aquí, en los deseos, en los planes de mi vida, lo que vale es tu voluntad revelada en tu palabra, y tú me darás condiciones de realizar esta obra de salvación. Hermanos, cojamos el ejemplo de Cristo y aprendamos a aplicar la palabra a nuestro corazón, principalmente quando começam a cair sobre nós as primeiras gotitas do descontentamento. Aplica. Vou dar outros exemplos. Por exemplo, como aplicar a palavra como abogado. Caíste em pecado, proclama a tua alma, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51. Estás hundido em la preocupação, proclama a tua alma, echa sobre Jeová tu carga e Ele te sustentará. Salmo 55, perdão.
Perdiste o emprego? Que luta, que sim? Dile a tua alma, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deleite-te em Jeová e Ele concederá as petições de tu coração. Encomienda a Jeová tu caminho. Salmo 37. Os resultados da última analítica apuntam para alguma enfermidade grave? É o que está passando em tu vida? Proclama a tu coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Hambre? Peligro? Antes, em todas estas coisas, aún em las malas notícias, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Isto é o que significa aplicar a palavra de Deus como abogado. E o resultado é uma fé fundamentada em la palavra, uma fé que é cobijada por la palavra, su poder, uma fé que é consolada por la mesmíssima palavra do Senhor. Para finalizar, de um modo prático, e vou falar de coisas que nós já conhecemos, pero que é importante recordar quando passamos por el descontentamento. Irmãos, quando vivimos este tipo de episódios infernais da alma, necessitamos volver a praticar os meios de graça. Os meios de graça que Deus te deu a ti e otorgou a sua igreja. Oração, lectura, meditação em las Escrituras. Não é lectura de las Escrituras, é lectura e meditação e oração em cima de las Escrituras. A comunhão santa com os irmãos, o serviço desinteressado. Então, hoje puedes comprar um panetone e levar-me a minha casa. Hermanos, não lo desconsideres, por favor. Não desconsideres estes meios de graça, porque quando lo hacemos, mira, significa que o descontentamento já está ganhando espaço em nosso coração. E se porventura, por casualidade, há aqui alguém en este momento que não consiga escuchar esta palavra porque está tão descontento com o Senhor, te digo, não te enfoques demasiado em tus lutas. Não te enfoques demasiado em tus lutas. Se é para arrependimento, sim. Mas não estés aí, uma e outra vez, mis lutas, mis problemas, o que queria, o que não alcancei. Não vayas por aí. ¿Sabes por quê? Porque te estão sacando, extraindo as energias. Antes, enfócate e invierte tempo. Gasta tus neuronas e energias meditando em las bendiciones espirituales em Cristo Jesús. Por alguma razão, o Senhor nos está brindando com uma meditação sobre Efésios. Por alguma razão, Pablo empieza com Efésios, capítulo 1, hablando sobre e recordando sobre as bendições espirituais em Cristo Jesus. Gasta tu tempo, gasta tus neuronas, gasta tus energias, meditando em cada uma dessas bendições, hasta que tu coração seja conquistado, tu coração empieza a experimentar o gozo de la salvação, o gozo de la herencia cristiana, hasta que o coração empieza a cantar. Quando o coração empieza a cantar, significa que la hermana habladora e las demás já não estão aqui. Quem está aqui é o gozo em Cristo. É o gozo de alguém que está desfrutando sua herencia, a herencia de la salvação. Hasta o momento em que empieces a cantá-las com gozo. Se não chegas ao cântico, é porque todavia não chegaste aí. Há que continuar a meditar, há que continuar a escudriñar, há que continuar a aplicar em oração a palavra do Senhor. Para finalizar, e hablamos sobre os meios de graça para alcançar o contentamento. Pois, há um meio de graça que é o meio de graça par excellence.
Não, aqui um pouquinho de francês. Par excellence, por excelência. Há um meio de graça, que és Cristo, que és Cristo, que és Cristo. Em Cristo se materializa esta promessa que Deus deu a Josué. Em Cristo se materializa esta promessa: não te desampararei, nem te deixarei. E aqui, se me das 2 minutos, quero que terminemos mirando ao conceito de contentamento. Ayer, por la tarde, estava vendo o que significava contentamento em grego. E de repente, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hablé com Dani. Dani, mira lo que vi, el conceito grego de entendimento. E ela me mirou, seguro que pensou, madre mía, vou ter que falar com Pedro. O conceito grego, a raiz desse conceito, é maravilhoso. A palavra em grego para o contentamento significa arcumenoi. Guarda isto, arcumenoi. Bueno, amanhã já não te acordarás, pero bueno. Arcumenoi. Pero sabes o que significa a raiz dessa palavra, arcumenoi? Arcumenoi significa estar possuído ou estar agarrado a alguma força que é suficiente. Por isso estava tão contente falando com minha esposa. Não estava louco? Arcumenoi significa estar agarrado ou estar possuído por alguma força que é suficiente. E por isso, temos que terminar esta predicação falando de Cristo. Porque solamente Cristo é essa persona, não uma força, é essa persona, é o Hijo de Deus, que é suficiente para dar satisfação a nossas almas. E por isso quero terminar com Juan. Juan capítulo 1, verso 16, quando diz: de sua plenitude, de la plenitud de Cristo, tomamos todos, e graça sobre graça. Vuelve João ao grego. Que significa isto, graça sobre graça? Bom, mais ou menos lo sei, pero que significa isto? Pois em el grego te diz graça depois de la graça. Penso, madre mía, que significa isto? Graça depois de la graça, pois significa exatamente isso. Em Cristo temos uma plenitude. Ele é Deus. Há uma plenitude de graça, há uma plenitude de amor, devido às suas excelências, que não tenho tempo para falar. Pero depois Juan disse: em ele temos graça sobre graça. Em ele temos uma graça que vem depois da graça, uma graça que vem depois da graça. O que Juan está falando é de um rio inagotável de graça. Quando tu vas ao rio Diller, a primeira coisa que penso é: habrá água suficiente para banhar-me, para entrar? Pero com Cristo não. Com Cristo não. Tu puedes ir-te agora a Cristo com todo o teu descontentamento e aún assim sobrará uma quantidade infinita de água para todos os demais, por toda a eternidade. Em Cristo temos graça sobre graça e, portanto, solamente em Cristo temos a base suficiente para alcançar um contentamento cristiano, o contentamento cristiano. Como terminar esta predicação? Bueno, dando saltos de alegria, por supuesto. Dando saltos de alegria, por supuesto. Pero também recordando, há que considerar. Quizás há que arrepentir-se, há que pedir perdão a Deus, há que volver a reconciliar-se com Deus através da sangue, do perdão e da cruz de Cristo. E há que chapuçar-se em Cristo. Há que volver a Cristo.
há que volver àquele que é um rio infinito e inagotável de graça e de misericórdia. Vamos orar. Oh Senhor, oh querido Salvador, hoje Tu nos levaste e nos conduziste a considerar tantos episódios em nossa vida. Nos levaste a visitar, Senhor, a esses momentos infernais que vivimos, por querer agradar à codícia, ao orgulho, à murmuração, por querer seguir mis planos, nossos planos. E hoje, Senhor, reconhecemos a loucura que é viver lejos de Ti. Queremos pedir-te perdão, queremos considerar esta palavra, pedir a Tu Espírito Santo que a aplique com poder, queremos arrepentir-nos e pedir que o Senhor nos dê fé para tomar outro caminho, o caminho do contentamento, que Tu Espírito Santo já nos assegurou, já nos garantizou, porque Tu Espírito Santo és o sello e as arras. Espírito Santo de Deus, hoje pedimos uma vez mais que Tu nos des esse adelanto do contentamento em Cristo. Que nos des por bem, Senhor, provar desse contentamento que vamos a viver sem interrupções, Senhor amado, em la vida eterna. Pido que esta predicação, Tu palavra, seja de grande gozo, seja de grande sanidade para nossos corações, Senhor. Oh, glorifica-te, Senhor. Glorifica-te, Senhor. E prepara já nosso coração para que em la cena de acção de graças abramos nossa boca, não para quejarnos, para glorificar ao poderoso nome de Jesucristo. Te damos as graças por Tu palavra, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças, querida igreja. Deus os bendiga.